Olá, paz do Senhor, amados adolescentes, mestres dos nossos adolescentes, professores da nossa escola bíblica. Que Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer a todos que têm assistido nosso vídeo e quero lhe convidar, você que tem assistido os vídeos, nós precisamos melhorar os nossos inscritos também por meio do vídeo dos adolescentes. Para quê? Para que o YouTube entenda que esse vídeo, que essas aulas são importantes para esse grupo de pessoas, para os nossos adolescentes, ok? Mas agradeço a todos vocês, porque tem sido um dos vídeos mais assistidos do nosso canal. A nível de escola bíblica, é o vídeo que tem sido mais assistido. Por quê? Porque você tem interagido, você tem feito aí a sua parte, e eu lhe agradeço de forma especial. Só lhe peço que, ao assistir às aulas ou entrar no vídeo, que você dê o seu joinha e também que você não se esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante. A nossa lição 6 vai falar sobre o nascimento que mudou a história. Já dá para saber de quem é que a nossa lição vai estar falando. O nascimento que mudou a história. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 1, do 18 ao 25, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, no nosso caso, noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Nós vimos aqui na leitura que José, quando Maria fala com José, ele pensa em deixar Maria. Por quê? Porque ele não queria que ela ficasse mal falada, porque ele iria dizer o seguinte: o filho não é meu. Ela engravidou, mas o filho não é meu. Então, ela iria pagar uma conta muito alta e possivelmente seria até apedrejada por causa disso, porque na época era feito assim. Mas, ao tentar deixá-la, o Espírito Santo vai trabalhar em toda a situação. Deus vai enviar o anjo para dizer: não, não faça isso, porque o que dela está gerado é algo do Espírito Santo, e não algo assim, um relacionamento amoroso entre uma outra pessoa, não, é algo espiritual. Então ele vai assumir esse casamento, vai assumir esse filho, né? Porque o filho é de Deus, mas ele humanamente ele vai assumir essa paternidade desse filho, mas ele não vai ter relacionamento íntimo com Maria até que Jesus, o primogênito, ele venha nascer. Quais são os 3 objetivos da nossa lição? Primeiro, ensinar a história do nascimento de Jesus, explicar o diferencial do nascimento do Messias e apontar as mudanças que ocorreu no mundo após o seu nascimento. Vamos lá, vamos descobrir. Já aproveita você. Primeira ação que você vai fazer agora é dar um like. Deu like? Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal, tá bom? Esse vídeo tem sido um vídeo que tem trazido muitas pessoas, inclusive, a se inscreverem no canal. Mas quando a gente olha lá, a gente vê que muita gente, mais de 90%, assiste o vídeo, gosta do vídeo, mas não se inscreve, nem dá o seu like. Então, nos ajude aí, tá bom? Vamos então descobrir. Estudar sobre o nascimento de Jesus é muito necessário
Principalmente porque ainda hoje alguns defendem que Jesus nunca existiu, mas isso é mentira do diabo. Nessa aula veremos o que aconteceu quando Jesus nasceu e a importância do seu nascimento para o mundo. Nós vamos encontrar teologias, vamos encontrar teólogos, vamos encontrar pessoas que vão tentar dizer para mim e para você, vão escrever literaturas dizendo que Jesus nunca existiu. Vão dizer que Jesus é uma invenção, vão dizer que Jesus foi uma invenção da Igreja Católica, que Jesus foi a invenção de Paulo, mas Jesus é o unigênito Filho de Deus. É o mesmo que tem a essência do Pai. E nós acreditamos nisto e a partir daí nós embasamos a nossa fé. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais a palavra? O Messias é anunciado. Maria aceita a missão. A história do nascimento de Jesus começa com o chamado da jovem Maria. Ela estava noiva de José e morava em uma aldeia simples e pequena chamada Nazaré. Ela recebeu a visita de um anjo, a qual lhe disse que seria a mãe do Salvador, o rei de Israel. Essa virgem aceitou o encargo sem duvidar e apenas perguntou como o milagre iria acontecer. E o anjo Gabriel vai dizer, olha, o Espírito do Senhor virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, ou seja, o Espírito Santo vai te cobrir e o Espírito Santo vai gerar em você o Messias, o Filho de Deus. Ela então vai entender que seria algo totalmente espiritual. Ela não precisaria ter relacionamento com ninguém para que Jesus nascesse, porque o Espírito Santo ia gerar no seu ventre esta pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Vale a pena destacar que Maria era uma jovem, podemos dizer, de uma família pobre. José não era rico, era de uma família pobre também. A vila era uma vila pobre, não era um grande centro, mas foi lá que o Senhor escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Foi lá que Deus escolheu. E, de fato, vai acontecer. José aceita a missão. José, o noivo de Maria, era um homem justo e quando soube que sua noiva iria ter um bebê, escolheu romper o noivado secretamente a fim de protegê-la. Por quê? O que iria acontecer? Ele indo embora, quando a criança nascesse, ela poderia, se fosse uma outra pessoa, dizer assim, não, o filho é de José, mas José foi embora. Porque, de qualquer maneira, a criança iria ser gerada, o bebê iria ser gerado. E José, então, ele tenta deixá-la, porém, esta não era a vontade do Senhor que ele a deixasse. E vale a pena ressaltar também, amados irmãos, que esse detalhe quase nunca é falado, nunca é registrado. Quem, na verdade, é da linhagem de Davi é José. É José. Então, havia uma importância muito grande de José seu pai, ainda que fosse um pai emprestado, um pai adotivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não o pai biológico. Vamos entender que José, ele não vai dar sequência ao seu plano, vai voltar atrás e vai receber a Maria como a sua esposa. Vale dizer que Maria possivelmente estava lá saindo lá da fase de adolescente para a fase jovem, mais ou menos ali 17, 18 anos, por aí assim. Já vi até dizer que ela era bem mais nova que isso. Normalmente eu não quero acreditar dessa forma, mas eu acredito que ela fosse uma jovem lá dos seus 17, 18, 19 anos, assim. Se alguém tiver uma outra informação, não tem problema não, deixa aí na descrição. Mas o importante é que ela se mantinha pura para o casamento. E por isso, ela teve também essa possibilidade, além de ser uma jovem recatada, uma jovem
com certeza que conhecia a lei de Deus, conhecia as Escrituras, ela então vai entender e Deus vai perceber nela que seria uma boa mãe para o Senhor Jesus. E José seria um bom pai. O nascimento de um rei. Uma estrela brilhou. Quando chegou o tempo de Jesus nascer, Deus fez uma estrela brilhar no céu. Esse fato foi tão grandioso que uns homens do Oriente que estavam estudando as estrelas entenderam que aquilo era um sinal do nascimento do rei de Israel. Eles, olha só que interessante, eles estudavam as estrelas, mas eles conheciam a narrativa bíblica, conhecia os ensinos do Antigo Testamento. Para eles entenderem que iria nascer o rei de Israel, é porque eles sabiam que algo estava para acontecer. Assim, eles viajaram até Jerusalém para tentar encontrar Jesus. Eles se dirigiram ao palácio do rei Herodes, procurando o bebê. Entretanto, nem ele, nem ninguém da corte sabia do nascimento de Jesus. É claro, qual lugar que se vai procurar o rei? Qual o lugar que vai se procurar o filho do rei, daquele que seria o rei de Israel? Qual o lugar? No palácio. Então eles vão no palácio de Herodes e lá eles tentam arrancar de Herodes se Herodes teve filho, se nasceu um menino, mas Herodes ficou sem saber de nada. E por isso é que vai registrar Herodes, por causa disso, ele vai ficar com medo desse rei que eles foram procurar, então ele vai decretar a matança dos meninos. Diz um texto bíblico que Raquel chora a morte dos seus filhos. Por quê? Por causa de Herodes. Herodes vai fazer bem parecido lá como fez o rei do Egito, o grande faraó, quando mandou matar os meninos para que eles não crescessem e não fortalecessem mais. E agora ele manda matar para que no meio desses meninos que fossem mortos, o Filho de Deus também estivesse. Mas só que Deus, de uma forma maravilhosa, vai livrar a Jesus, falando sempre com José, para José fugir de onde estava por causa da perseguição. Eles então vão procurar no palácio, mas não vão encontrar. Eles continuam procurando, guiados pela estrela. Eles partiram de Jerusalém, chegaram em Belém. Então entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. E lhe ajoelharam diante dele e o adoraram. Tá vendo? Jesus já recém-nascido, bebezinho, já está recebendo adoradores e continua recebendo adoradores até o dia de hoje. Depois eles abrem o que eles trouxeram e eles têm ali ouro, tem incenso e tem mirra, tudo voltado, né? Voltado para a realeza, voltado para a adoração, voltado para a santificação, tudo isso muito importante. Cada um levou o que produzia do melhor, o que tinha do melhor, cada um deles levaram para o Senhor Jesus. Observe que Jesus, ele nasce aonde? Isso! Jesus é nascido e é colocado na manjedoura, porque havia festa na cidade. Não é que havia festa, na verdade, precisou que todos se deslocassem para poder fazer o licenciamento da onde morava. Então a cidade encheu e faltou lugar. E quando Maria chega com José, ali na cidade está perto de ganhar o Senhor Jesus, mas não havia lugar na estalagem. E o dono da hospedaria vai dizer, olha, o único lugar que tem é aquele ali, onde ficam os animais. E é ali que José então vai com Maria, é ali que ele vai preparar aonde os animais comiam, ele vai preparar aquele lugarzinho ali, vai botar uns paninhos ali, que ele carregava, que ele tinha, e ali vai ser o primeiro berço do Senhor Jesus. Ali. Mas depois dali, eles não vão ficar ali a vida inteira. Eles estavam ali de passagem. Depois, possivelmente, eles vão encontrar José com Maria lá onde eles foram. Com certeza tinham algum parente, algum amigo que morava por lá. Eles foram lá e ficaram lá. E lá, então, esses magos vão
encontrar o Senhor Jesus. Porque Jesus não ia ficar com José e Maria ali, Jesus na manjedoura a vida inteira. Então, ele ganhou, fez o que tinha que fazer, deu para viajar, eles viajaram e foram lá para cumprir o que José precisava cumprir como cidadão. Então nós vemos esse detalhe aqui importante, mas o importante de tudo é que eles encontraram a Jesus. E o Herodes, ele vai dizer para eles, olha, vocês vão, mas se vocês encontraram o menino, volte aqui e diga para nós, diga para mim onde ele está. Qual era a intenção dele? Era mandar ir lá e matar o menino. Só que o Senhor avisou eles, não volte lá. Daqui mesmo vocês seguem em frente, porque a intenção dele contra o menino é uma intenção má. Pastores são testemunhas também. O nascimento de Jesus foi especial. Naquela noite os pastores estavam no campo com suas ovelhas, quando de repente o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Então o anjo anunciou que o Messias tinha nascido. Hoje mesmo, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. No mesmo instante apareceu junto com o anjo um exército celestial que cantavam hinos de louvor a Deus, né? Hosana, paz, né? Paz com Deus nas alturas aos homens de boa vontade. Então vão louvar, eles vão cantar, eles vão glorificar a Deus, eles vão exaltar aquele que está nascendo, que seria o Salvador, aquele que viria para mudar a história, iria mudar o quadro da vida de todas as pessoas. Só não muda daquele que não quer. Mas tem uma coisa, ou céu ou inferno. Jesus veio para dividir a raça humana. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem jeito. Mas graças a Deus que você está escolhendo o céu. Você está escolhendo a melhor parte, que é estar com o Senhor Jesus, que é caminhar com Jesus, que é receber Jesus. Você, adolescente, fica firme com o Senhor, porque com certeza o Senhor tem grandes obras para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Diante desta visão celestial, os pastores foram até Belém e encontraram Jesus e sua família. Era um quadro de extrema simplicidade e aparente desprezo. Um bebê sem conforto, apenas enrolado em panos, deitado numa manjedoura, que era o local onde colocava a comida dos animais. Eu já comentei agora um pouquinho atrás. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, teve um nascimento simples. A Bíblia explica o motivo, porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor de vós, ele se tornou pobre, a fim de que ele pudesse enriquecer a muitos. Perfeito. Vamos lá então. Nós vamos ver que esse momento que o mundo está vivendo, que Jesus veio ao mundo, ele veio para dividir em antes e depois, isso é fato. Mas você vai encontrar pessoas que tentam dizer que isso não aconteceu. Aí você vai encontrar, nós vamos ver o nosso Natal. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. O que tem o Papai Noel a ver com o nascimento de Jesus? Não tem nada a ver. Mas são histórias que são criadas, que são levantadas, até para confundir as nossas crianças. Mas nós não podemos deixar de falar para as nossas crianças que o verdadeiro sentido do Natal é a vinda do Filho de Deus a este mundo para salvar o pecador. E que de fato isso aconteceu há aproximadamente 2022 anos atrás. Aproximadamente. Por quê? Porque nós não podemos bater o martelo com precisão. As datas, elas não são precisas, mas o importante é que um dia o Filho de Deus, ele veio a esse mundo e nasceu para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. O nascimento que fez a diferença, nascido para dividir a história. Depois que Jesus nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. A luz de Deus brilhou sobre toda a humanidade,
mas muito ainda amaram as trevas do que a luz. Veio para o que era seu, diz João, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Mas, infelizmente, nem todos são felizes quando a luz chega. Porque quando a luz chega, vai dizer quem somos, vai mostrar quem nós somos, porque se eu não gosto da luz é porque eu prefiro ficar nas trevas. Mas Jesus, quando veio, ele veio trazendo luz a toda a humanidade. Isso, querendo o homem receber ou não. A vida de Jesus e seus ensinamentos serviram e servem de inspiração para muita gente. Então nós vamos entender que a vida de Jesus serve de inspiração. Serviu no passado para os seus discípulos, serviu para os irmãos no início da igreja primitiva, serviu para os irmãos ao longo dos séculos, ao longo da igreja. Para nós hoje, esta vinda do Senhor Jesus, os seus ensinamentos, eles são para nós fundamentais, porque são esses fundamentos que nos levam a receber a vida eterna. Ele marcou a história da humanidade, dividindo a linha do tempo. Ele foi e é o responsável por haver esperança em cada cristão. As suas opções, exemplos e ensinamentos causam impactos até hoje em todos os povos, e nada mudará isso. Ou seja, podem tentar desconstruir o Cristo da Bíblia. Podem tentar dizer que o Cristo da Bíblia não existe, como a teologia reversa. Pode tentar fazer isso, mas a Bíblia afirma e nós acreditamos, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática que nós temos. E ela diz que o Filho de Deus veio, que o Filho de Deus nasceu, que o Filho de Deus veio a esse mundo para salvar o pecador. Então nós acreditamos como a Bíblia está escrita. E a mensagem de Cristo, ela tem o poder até hoje de salvar toda a humanidade. Aonde a palavra do Senhor chega, chega a mudança. Sempre quando Jesus chegar, vai ter o antes e o depois. Sempre vai ter o antes, uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida acabada, e depois com Cristo, uma vida de paz, uma vida de bênção, porque é isso que Jesus veio trazer à nossa vida. As suas opções, exemplos e ensinamentos causam impactos e vão continuar causando enquanto o homem desejar conhecer, vai ter essa possibilidade. Nascido para mudar nossas vidas. Jesus veio para fazer a diferença em nossas vidas. Ele veio para trazer vida em abundância. João 10:10 fala que o ladrão não veio senão roubar, para matar e destruir. Porém, o Filho de Deus veio nos trazer vida e vida com abundância. Ele veio também para aliviar as nossas cargas. Mateus 11:28-30, quando Jesus vai dizer, vinde a mim, é o melhor convite que alguém pode receber, é o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, receba o convite do Senhor Jesus nesse momento. Receba esse convite transformador. Deixa Jesus mudar a sua vida. E ele também veio, para cuidar das nossas ansiedades, diz Pedro, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades ou as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado, o Senhor tem cuidado. Quando aceitamos o Senhor Jesus, obedecemos aos seus mandamentos e permitimos que ele opere em nosso viver, podemos desfrutar das bênçãos de uma vida com Deus. Somente nele é possível encontrar a verdadeira alegria, paz e descanso. Nós normalmente falamos que nós aceitamos a Jesus, mas o correto talvez seria quando Jesus nos aceitou, quando Jesus nos recebeu como seus filhos, quando Jesus nos pegou lá no fundo do poço, todo acabado, todo sujo, todo maltrapilho, ele vai então trabalhar nas nossas vidas, dando-nos condições de quê? De ter uma vida melhor.
de ter uma vida em paz, ter uma vida fora de todo o sofrimento, ter uma vida de descanso. Chegamos, querido, ao final da síntese da nossa aula de hoje. Foi abençoado com esta aula? Acredito que foi, porque eu estou sendo ao ministrar esta lição para vocês. E acredito que vocês estão sendo também. Então faça uma ação agora. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais 3, com mais 4 nas suas redes sociais, nos seus grupos da igreja. Mande essa mensagem para os adolescentes da sua igreja, para que eles também sejam alcançados com essa mensagem. Vamos à nossa conclusão, que diz assim: Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória e poder e então se fez ser humano. Ele nasceu em um país sem soberania, em uma família com pequenos posses. Vamos lá. Por que ele nasceu em um país sem soberania? Porque nesse tempo, quem estava dominando eram os romanos. Então ele nasce quando os romanos estavam dominando Israel. Os seus pais eram pessoas que não tinham posses, eram pobres. Um ambiente não era de luxo. Tinha o que ele precisava, mas não era luxo. Berço, ele teve berço. Você sabe que o primeiro berço dele, a primeira caminha que recebeu foi a manjedoura, onde ele foi colocado. Você consegue imaginar isso? Você consegue? Imaginar o Filho de Deus, dono de todas as coisas, dono do ouro e da prata, vir a esse mundo e ao nascer ser colocado em uma manjedoura? Não dá para imaginar, né? Mas isso de fato aconteceu. Por seu grande amor, se fez pobre, a fim de que pudesse, pela sua vida e exemplo, enriquecer a muitos, salvando-os da condenação. Resumindo, graças a Deus, graças ao Pai, que o Pai enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E o que você tem feito? Você tem valorizado o sacrifício de Cristo? A sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, você tem valorizado, adolescente? Pense nisso. Jesus veio por você. Jesus veio por sua família. Jesus veio por mim. Jesus veio para que nós tivéssemos uma esperança de algo melhor com Ele. Que Deus te abençoe. Lhe aguardo na nossa 7ª aula, que vai ser o que Jesus fez na cruz. Vai ser a nossa 7ª aula. E com certeza vai ser uma bênção. E continuamos contando a história da salvação. Tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por você que tem assistido às nossas aulas. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.